Sabe quando parece que não tem mais pra onde correr, que o problema é tão grande que simplesmente não existe solução? É exatamente nesse ponto que a gente mergulha hoje, em 4 histórias bem antigas, lá do segundo livro de Reis. Nelas, o profeta Eliseu se depara com os problemas mais básicos e, ao mesmo tempo, desesperadores da vida: dívidas, luto, fome. Vamos dar uma olhada no que essas narrativas revelam? E essa pergunta, no fundo, é o que conecta tudo. É uma questão que nos leva direto para o antigo Israel, numa época de muita instabilidade, de muita fome. O cenário era de desespero mesmo, um lugar onde as soluções normais, do dia a dia, simplesmente não funcionavam mais. Então, a nossa primeira história já começa com um problema que muita gente conhece: ruína financeira. Mas aqui é uma ruína absoluta. A gente conhece uma viúva de um dos profetas que está prestes a perder literalmente tudo, inclusive os filhos. Esse é o grito de socorro dela para Eliseu. E tem um detalhe aqui que é cruel. O marido dela não era um qualquer, um irresponsável. Pelo contrário, era um homem fiel, um servo de Deus. E mesmo assim, depois que ele morreu, a família ficou completamente desamparada, a ponto de enfrentar a perspectiva real, terrível, de ter os filhos levados como escravos. E olha, é importante deixar isso bem claro. Não se trata de uma figura de linguagem. Servidão por dívida era uma ameaça legal, real e, sinceramente, aterrorizante. A lei mosaica até previa isso, mas as fontes mostram que a prática era cheia de abusos, transformando o que deveria ser temporário numa sentença horrível. A solução que Eliseu apresenta não é um passe de mágica, sabe? É um processo que exige fé, mas também exige ação. A viúva teve que sair, bater na porta dos vizinhos, pedir jarras emprestadas. A provisão divina estava ali, disponível, mas o tamanho dela dependeu diretamente da atitude da mulher. A única coisa que limitou o milagre foi o número de vasilhas que ela conseguiu juntar. Pensa só nisso. Agora a gente muda de cenário. O problema deixa de ser a pobreza para se tornar o luto, uma dor pessoal e muito, muito profunda. Vamos conhecer a história da mulher de Sunem, cuja vida está prestes a virar de cabeça para baixo. E aqui o contraste de classe social é gritante, mas a crise é a mesma. A gente sai da viúva desesperada, que não tinha nada, para uma mulher rica, influente. Ela mesma se descreve como alguém que habita no meio do seu povo, que é um jeito de dizer, tá tudo bem, não me falta nada. Só que no fim das contas, as duas enfrentam problemas que dinheiro nenhum no mundo consegue resolver. E foi justamente pela generosidade dela com Eliseu, ela chegou a construir um quartinho para ele em casa, que ela recebe uma promessa divina: um filho. Para ela, essa era uma esperança que já tinha morrido há muito tempo, mas que de repente se torna realidade. E a alegria volta para aquele lar. Mas essa alegria se transforma em tragédia. Assim, de repente. Um dia, o menino tá lá no campo com o pai e passa mal. Tudo indica que foi uma insolação. Ele é levado para a mãe e morre no colo dela, em plena luz do dia. A reação dessa mãe é o que vira o jogo. A determinação dela é uma coisa impressionante. Ela se recusa a aceitar a morte. Deita o menino na cama do profeta, não deixa ninguém começar os rituais de luto. E quando o servo de Eliseu a encontra e pergunta se está tudo bem, ela responde com a saudação da época: Shalom, tudo bem. Ela esconde a angústia até poder falar com a única pessoa que ela achava que podia ajudar. Então ela faz uma jornada de 25 quilômetros até o Monte Carmelo, se agarra aos pés de Eliseu e desabafa toda a sua dor. Ele a acompanha de volta, entra no quarto, ora ao Senhor e então se deita sobre o corpo do menino, boca com boca, olhos com olhos. E o corpo da criança começa a se aquecer, ele espirra 7 vezes e abre os olhos. E aí Eliseu se vira para a mãe e diz simplesmente: pegue seu filho. Ok, agora o foco se expande. A gente sai das tragédias individuais e vai para crises que afetam uma comunidade inteira de profetas em Gilgal. E o pano de fundo, de novo, é um período de fome. E a primeira crise comunitária é essa: um ensopado envenenado. Na tentativa de ajudar, um dos discípulos vai colher umas ervas no campo, mas, por engano, acaba pegando uma planta venenosa. O gosto amargo do cozido entrega o perigo mortal. E a solução de Eliseu? Ele simplesmente joga um punhado de farinha na panela. E pronto, o veneno é neutralizado. O que era morte vira alimento. Logo em seguida, mais um problema: a fome. Um homem aparece com uma oferta dos primeiros grãos da colheita, mas são só 20 pães de cevada e tem 100 homens para alimentar. A matemática simplesmente não fecha. O próprio servo de Eliseu olha para aquilo e duvida.
Mas a ordem de Eliseu vem carregada de uma promessa divina. Ele diz para servir o povo. E exatamente como a palavra do Senhor tinha dito, não só todos comeram e ficaram satisfeitos, como ainda sobrou comida. Então, quando a gente dá um passo para trás e olha para essas 4 histórias em conjunto, um padrão bem interessante começa a se formar. Elas não são só relatos de eventos sobrenaturais soltos, sabe? Elas revelam algo bem específico sobre a natureza da fé e da intervenção divina em problemas muito, muito humanos. O que a gente vê em todas elas? Primeiro, uma provisão divina que atende necessidades universais. Segundo, uma fé que não é passiva. Ela exige ação, obediência. Terceiro, um Deus que usa o pouco que as pessoas têm, um restinho de azeite, uns pães, e multiplica aquilo. E por fim, que os milagres não escolhem classe social. Eles acontecem tanto com a viúva pobre quanto com a mulher rica. As fontes também destacam uma conexão que é fascinante. O tipo de milagre que Eliseu faz, multiplicar comida, ressuscitar os mortos, purificar o que é venenoso, tudo isso funciona como um eco. É quase um prenúncio dos milagres que Jesus faria séculos mais tarde, só que numa escala ainda maior. E isso tudo nos leva a uma última reflexão. Se essas histórias, que atravessaram milênios, mostram de forma consistente a intervenção divina como a solução para problemas humanos que parecem impossíveis, o que isso sugere sobre a verdadeira natureza da esperança? Fica aí a reflexão.